Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa próxima aula, né, da disciplina de práticas educativas inclusivas na educação profissional e tecnológica, teorias e didáticas. Nós estamos na nossa quarta aula, na nossa quarta semana, né? A disciplina, ela tem 5 semanas de duração, então na próxima semana é a nossa última semana, né, da disciplina. E a proposta dessa semana é que a gente trabalhe um pouco mais em relação àquilo que a gente vinha trabalhando semana passada, que é pensar na diversidade, né? Quem são os estudantes da educação profissional e tecnológica. Nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre isso em relação à raça, em relação ao indígena, ao quilombola, né? A gente vai passar para essa perspectiva. E na próxima semana, para a gente encerrar a disciplina, a gente vai pensar um pouco na inclusão das pessoas com deficiência, nos jovens e adultos que estão em privação, né, de liberdade, que seriam aqueles que estão no sistema prisional. Como que a educação profissional e tecnológica pode vir de encontro à pessoa com deficiência e aqueles que estão no sistema prisional, né, que seria em privação de liberdade. E aí a gente vai pensar um pouco sobre essa interação social e esse multiculturalismo. Na aula de hoje, então, a proposta é a gente perceber a educação profissional e tecnológica voltada para essa diversidade que existe no nosso país em relação às raças, em relação ao indígena, em relação ao quilombola, né? Queria dizer para vocês que o questionário 3, que são os conteúdos da semana 3, está aberto, vai se encerrar no dia 3 de agosto, tá? E o questionário 4 foi aberto essa semana, que são os conteúdos dessa semana, e se encerra no dia 8 de agosto. O questionário 1 e 2 já foi encerrado e não será reaberto o questionário, tá? Questionário 1 e 2, se você não conseguiu fazer, não vai ser reaberto, tá? Então, o questionário 3 e 4 está disponível para vocês. Não percam os prazos, tá? É aquilo que eu falo, se você não conseguiu acompanhar a aula, todas as aulas são gravadas, são postadas na plataforma, leia o conteúdo, leia os slides, né? Assista as videoaulas que você não pôde assistir, não pôde acompanhar. E o questionário é sobre os conteúdos daquela semana, tá? Bem tranquilo. Vamos lá então, senhores. Pensando na diversidade, quem são os estudantes de educação profissional e tecnológica? Parte 2, né, que agora a gente vai conhecer um pouco mais dessa diversidade. Quis dividir em duas partes, porque essa diversidade, né, da educação profissional e tecnológica, a gente tem que entender um pouco o que seria essa diversidade, ou seja, o que está incluso nessa grande diversidade que existe da educação profissional e tecnológica, pensando nos estudantes. Então a gente começamos a pensar a partir dessa composição demográfica brasileira, né? Ou seja, como que é composto hoje as pessoas que estão, que fazem parte dessa composição demográfica brasileira. Então veja só, de 213 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 10,2% se declara preta, que corresponde a 20,6 milhões de pessoas. A população parda é a maioria da população brasileira, com 45,3%. Os brancos são o segundo maior grupo, com cerca de 43,5%. Os indígenas representam 0,8% da população e os considerados amarelos e asiáticos 0,4%. Entretanto, essa composição demográfica, né, que geralmente o IBGE faz essa pesquisa, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que é interessante a gente analisar é que essa categoria, que é a maior da população brasileira, que se considera parda, geralmente a gente vê como um reflexo da miscigenação, né, dessa miscigenação, ou seja, dessa composição de diferentes raças, né, dessa miscigenação, incluindo descendentes de diversas combinações étnicas. Então, dessa forma, com mais de 52% da população que se autodeclara não branca, evidencia a importância dessa miscigenação na composição demográfica do Brasil. E o Brasil é conhecido por essa diversidade, né, por essa diversidade de raças e também em relação a essa diversidade cultural, né, que acaba, claro, refletindo na formação do povo brasileiro. Então, quando a gente pensa nessa história da formação do povo brasileiro, né, o Brasil é um país continental. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem povos
indígenas, né, que a gente chama também de povos originários, mas nós temos os brancos europeus, negros africanos, trazidos pela escravidão. E essa miscigenação, ela ocorreu lá no século XX, no período colonial, e envolveu muito, principalmente, os indígenas, os africanos, os europeus, né, e os grupos, tipo os asiáticos, os judeus, também, obviamente, contribuíram para essa diversidade racial, de raças que existe no Brasil, mas que influencia também nessa diversidade social e cultural existente no povo brasileiro, né. Então, a miscigenação, ela acaba influenciando nas práticas culturais, nas tradições, na culinária, na música, né. Então, a gente tem isso no dia a dia, né. A gente tem essa diversidade que se dá não só de pessoas, né, da diversidade enquanto as pessoas, enquanto raça, mas também na cultura, né, na interação social, né. Então, essa é um fator central nessa formação da identidade nacional. O Brasil hoje, ele possui uma identidade de diversidade, diversidade de raça, diversidade social e diversidade, obviamente, cultural, né. E apesar da diversidade ser valorizada, o país ainda enfrenta o quê? Os desafios da desigualdade, sobretudo da desigualdade racial, que reflete, claro, na inclusão social, das pessoas que sofrem com essa desigualdade racial. Então, a miscigenação, ela parte do pressuposto de reconhecer que as diferentes culturas, as diferentes identidades, as diferentes raças, elas têm suas riquezas culturais, mas também carregam consigo alguns problemas históricos, como hoje a gente reflete, né, no nosso dia a dia, e a gente vê até hoje situações de racismo e discriminação. Mas essa diversidade, ela é muito interessante porque até no próprio país, né, não pensando em, em raças de outros países, né, ou situações culturais de outros países, mas no próprio país a gente tem muito essa miscigenação, né, e isso reflete sobretudo nas questões culturais e tradicionais. Então, por exemplo, meu pai, ele é do sul, ele é gaúcho, e minha mãe, ela é de Minas, ela é mineira, e eu nasci na cidade de Toledo, Paraná. De manhã, a gente tem o costume de, antes de tomar o café da manhã, tomar o chimarrão, porque o chimarrão é tradicional do sul, então meu pai sempre tomou chimarrão. E da parte da minha mãe é o café, o queijo. Então, assim, primeiro a gente toma o chimarrão, depois a gente toma o café da manhã. Isso vem da minha família desde pequena. Então a gente percebe que essa miscigenação, até no próprio país, né, de região para região, com seus costumes, né, houve essa diversidade cultural, né, de região para região. A população negra presente na educação brasileira. Atualmente, a população brasileira, ela é composta por diversos grupos sociais. E o que seriam esses grupos sociais que a gente fala? Então, o grupo daquele que é mais pobre. A população brasileira hoje, de acordo com os dados de pesquisas, quanto da população é considerada uma população pobre? Cerca de 73% da população brasileira é considerada uma população pobre. 47,3% são os trabalhadores informais. 45,3% dos que ocupam postos de trabalho possuem uma menor remuneração. E 7 a cada 10 moradias com algum tipo de inadequação são de pessoas negras, né? Então, o reflexo que a gente fala do racismo estrutural, né, na evasão escolar é perceptível na comparação entre os jovens negros e brancos. Veja só, 10 milhões de jovens de 14 e 29 anos que abandonaram a escola. 10 milhões de jovens. Desses 10 milhões, entre a idade de 14 e 29, pretos e pardos são 71,7%. Brancos, 27,3%. Conclusão do ensino médio com 16 anos, qual o percentual, né, daqueles que conseguiram a conclusão do ensino médio com 16 anos? Brancos, 87,3%. Pretos e pardos, 77,5%. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes há uma falta de interesse pela evasão escolar. O que que é a evasão escolar? É aquele aluno que começa a estudar e de repente para, deixa de estudar, né? A evasão escolar.
Então, quais são os motivos pelos quais o aluno evade a educação escolar? E isso é muito preocupante, principalmente ali no ensino médio, né? Que hoje, para se conseguir qualquer emprego, o mínimo dos requisitos geralmente é o quê? Ensino médio. Alguns ainda aceitam ensino fundamental, mas a maioria dos requisitos é o quê? Ensino médio. Né? Então, a gente há uma evasão escolar. A evasão escolar, por exemplo, na UAB, na educação à distância, há também uma evasão escolar na educação à distância. Então, por que os alunos estão evadindo? A coordenação, né, os professores, a gente tem que pensar nessa evasão escolar, porque a evasão escolar, ela não contribui para o nosso trabalho, né? A gente está aqui porque a gente quer que o aluno inicie, termine, consiga concluir os seus estudos. E, por exemplo, para vocês terem o diploma, né, do curso ao qual vocês estão estudando, vocês têm que concluir todas as disciplinas, todos os requisitos básicos, porque se ficar uma disciplina para trás, você não consegue o seu certificado de conclusão de curso. Então, a evasão escolar é preocupante para todos nós, né? E a gente tem que pensar quais são os motivos. Porque às vezes tem uma disciplina ou outra que você não gostou da didática do professor, alguma situação ali do conteúdo que você não gostou, que você não se identifica. Uns são mais das humanas, outros são mais das exatas, e assim vai. Mas muitas vezes não, muitas vezes são outros fatores que influenciam na evasão escolar. Então, o que, que tem por trás dessa evasão? Algumas situações, principalmente nesses grupos sociais mais excludentes, que seria esse tratamento discriminatório que às vezes eles enfrentam na escola, currículo eurocêntrico. O que, que é o currículo eurocêntrico? Eurocêntrico vem de Europa, cêntrico é centro. Então, é a Europa no centro. O que, que seria isso, professora? O currículo eurocêntrico, ele é um sistema de ensino que ele vai priorizar, ele vai valorizar somente a cultura europeia. E o problema disso é que muitas vezes ela vem valorizar a cultura europeia em detrimento das outras culturas. Então, especialmente daqueles povos que foram colonizados pela Europa, né? Então, esse currículo eurocêntrico também é uma forma de valorizar muito aquilo que é da Europa em detrimento das outras culturas. E o currículo é aquilo que a gente trabalha em sala de aula, né? E isso a gente vê, às vezes, muitas vezes, refletido no material didático. Quando chega lá os livros didáticos, né? Muitas, dependendo ali do assunto, tal, do conteúdo, a gente vê esse eurocentrismo presente, que valoriza muito a cultura europeia e muitas vezes em detrimento das outras culturas. Luan, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Professora, a senhora falou de currículo eurocêntrico, e assim, é importante falar sobre isso, porque, veja, por que o currículo ele é tão eurocêntrico? Porque a nossa cultura, ela exatamente, os conceitos que a gente tem hoje de democracia, os costumes, quando a gente vai estudar, a gente estuda Grécia e Roma. Grécia e Roma está localizada onde? Na Europa. Quando a gente vai analisar os costumes que a gente tem hoje, tem influência desses lugares. Muito embora que não é só esses lugares também que trouxe valores. História da África, por exemplo, ela não é muito trabalhada nas aulas de história. Geralmente o que a gente se vê trabalhando isso é no Dia da Consciência Negra, faz aquele projeto de intervenção com a galera na turma, mas a gente percebe que não se traz, por exemplo, as contribuições das personalidades negras, quando se trata, eita, eles trouxeram a capoeira, eles trouxeram a bossa nova, o samba, o pagode, tem influência desse pessoal. Isso é exatamente porque se criou a ideia do homem branco, o homem cisgênero, a figura do homem quando se estuda Grécia e Roma, porque quando você estuda as comunidades da Grécia e da Roma, você vê que quem aparece? O homem branco. Aí surge aquela ideia das mulheres também, que as mulheres também são excluídas. Quando você estuda Grécia e Roma, vê que as mulheres, mas mulheres de famílias abastadas ficam dentro de casa e são educadas para serem boas mães de família, enquanto as outras camponesas trabalham. Então a gente vê a exclusão das mulheres, das personalidades negras também,
E essas pessoas, quando entram na escola, principalmente os povos indígenas, e eles não se identificam, eles veem que não tem nada da cultura dele que fale dentro do currículo, eles vão com certeza evadir. Não vou ficar, porque se está falando do homem branco, se não está incluído ele dentro do currículo, e mesmo a Constituição dando esse direito que dentro da educação indígena tenha um currículo diferenciado no papel, mas na prática isso não acontece, a tendência é que haja uma evasão enorme. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a relação do indígena, né? Na aula de hoje mesmo, mas o indígena ele também tem a questão da língua, né? É por isso que a gente defende a educação escolar indígena voltada para o ensino do idioma. E a gente vai perceber que no Brasil, essa grande diversidade, ela traz a diversidade linguística também. Então, hoje, se você, na sua escola, você aprende português e você é falante de português, o indígena deveria aprender a sua língua, o seu idioma. Isso geralmente acontece em algumas etnias, voltado para a educação escolar indígena, porque daí lá na aldeia, e a gente tem algumas escolas das aldeias, né, algumas etnias, o ancião é que vai ensinar o idioma, né, porque para eles, e eu falo da cultura indígena, porque eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado a língua Rikbatsa, que é aqui da nossa região, e um pouco dessa questão sociolinguística da língua, que é a interferência do português, né, e o que a gente percebe é que os anciões que sabem falar a língua estão morrendo. E você imagina que para registrar uma língua, a gente precisa de uma gramática, de um dicionário, e aqueles que ainda falam fluentemente a língua estão morrendo, né? Por isso da importância da disciplina do idioma, para que as novas gerações possam entender e aprender o idioma, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é essa perspectiva, né? Que cada cultura possa preservar a sua cultura, de acordo com as possibilidades, né? E a gente vai ver isso, como que as políticas públicas podem ajudar nesse processo, que infelizmente está sendo muito lento, porque algumas línguas, por exemplo, já estão em extinção, né? Ou muitas delas possivelmente não serão documentadas, né? Então, além disso, né, que a gente falou desse currículo eurocêntrico voltado para as perspectivas europeias, a gente tem essa baixa expectativa da comunidade escolar em relação aos jovens negros, né? E a dificuldade em acolher as juventudes diversas. Por que a gente fala de juventudes diversas? Quem trabalha com jovem, ali com os adolescentes, bem sabe que eles estão nessa diversidade. Estão ali naquele processo de descoberta muitas vezes de si próprio, né, em relação a quem ele é, ao que ele quer, o que ele gosta, né? Então, por isso que a gente fala essas juventudes diversas, né? A fase da juventude, hoje, sobretudo, né, que com essa questão tecnológica, que todo mundo tem acesso a tudo, eles estão cada vez mais ali naquele período de descoberta e essa diversidade, muitas vezes, as pessoas não conseguem acolher, né, entender e compreender, os hormônios à flor da pele, é uma pressão, que às vezes o aluno precisa ali no terceiro ano do ensino médio, lá com seus 16 anos, 17, escolher qual profissão quer seguir, ele tem que fazer um Enem, que é uma profissão que ele vai seguir para a vida inteira, né, é uma pressão que às vezes o aluno sofre. Muitas vezes a evasão escolar acontece porque a escola tem dificuldade de acolher esse aluno com essas diferentes situações que a vida acaba ali ofertando para ele, né? Então, a população negra no Brasil e o racismo. O Brasil recebeu o maior número de africanos escravizados ali por volta do século XVI até o século XIX, né? Segundo Bárbara Rocha Silva. Descendentes de africanos, pretos e mestiços representam cerca de 45% da população brasileira, que contribuiu e contribui ainda para a economia, para a cultura, para a identidade do Brasil, né? A população negra ainda enfrenta dificuldades de integração, de inclusão social, né? A gente ainda vê reflexos desse racismo, desse preconceito.
Uma particularidade do racismo no Brasil é o mito da democracia racial. Né? A gente sabe que essa democracia racial é um mito, que infelizmente a gente ainda vê que o racismo, o preconceito existe. Esse discurso de democracia racial acaba ocultando as desigualdades, os conflitos, né, que existem do dia a dia, que a comunidade negra enfrenta, que o jovem negro enfrenta, né, prejudica essa construção dessa identidade coletiva dos povos negros, atrasa as políticas de ações afirmativas, né, então a gente já falou sobre políticas de ações afirmativas aqui, que seria, o principal objetivo é reduzir as desigualdades, então, por exemplo, cotas é uma política de ações afirmativas. Então, às vezes, como se trabalhar as cotas, como trazer isso de uma forma que não exclua, mas que inclua, né? Então, são discussões que precisam ser feitas e políticas de ações afirmativas são voltadas para isso. Então, o que a gente percebe no Brasil é que hoje a discriminação racial existe desde a infância, enquanto brancos não reconhecem nem a sua própria etnia. Então, o racismo existe e, infelizmente, precisa ser melhor trabalhado, né, para que, de fato, não haja, né, o racismo, a discriminação. Então, essa desigualdade racial e a reparação histórica na educação. A desigualdade racial, ela é um entrave que decide quem poderá estudar. Sim, muitas vezes essa desigualdade racial ela é refletida nos números, né? Que foi o que a gente viu. Em relação a quantos negros conseguem concluir e a quantidade de brancos que conseguem concluir o ensino médio, né? Então, por que está tendo essa grande evasão? Será que ele está sofrendo racismo? Ele está sofrendo uma discriminação ali em sala de aula, né? Por isso, a importância dessas políticas públicas de ações afirmativas que vêm reparar, de certa forma, toda essa discriminação e racismo. Porque é um compromisso que se tem que ter em relação às classes sociais, diferentes classes sociais, essa questão racial e também sexista, né? Então, a pessoa tem que ter a liberdade de viver de uma maneira digna, sem estar nesses preconceitos e racismo que muitas vezes são relacionados a questões classista, racista e sexista, ou seja, questões das classes sociais, a raça e as escolhas sexuais da pessoa. O desafio da evasão escolar de jovens negros. O crescimento de matrículas não significa o fim do racismo e da evasão escolar. Então, vejam só, o que é o PNAD? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? Que é a pesquisa que se faz em domicílio. O que ela vem dizer, né? Que é a pesquisa de casa em casa. Essa pesquisa, essa amostra educacional da educação, ela vem dizer que mais de 70% dos jovens entre 14 e 29 anos deixaram a escola sem completar a educação básica, né, que foi o que a gente viu. E entre eles, a maioria são pretos e pardos. Então, a evasão, muitas vezes, ela não é uma escolha. A pessoa tem que parar de estudar por motivos maiores. Que, às vezes, se ela pudesse, ela escolheria a educação, mas muitas vezes ela não consegue ter essa escolha. E aí a autora Luana Tolentino vai dizer que isso é um relato de uma estrutura que nega o direito à educação a esse público. Nega o direito à educação para todos é constitucional. A Constituição Federal de 1988 traz isso. E muitas vezes, por que o aluno evade? Tratamento discriminatório, reprovação, punição, baixa expectativa, enfim. São os diversos fatores que levam, né, que a gente já veio discutindo aqui, esse currículo, né, eurocêntrico, voltado para essa perspectiva europeia. Os jovens negros, eles acabam não se enxergando como parte da construção da história do país, né? Parece que eles não fazem parte do país que vivem, dessa diversidade. E a gente sabe que historicamente, né, a escravidão, apesar de ter sido muito cruel, mas foram eles que contribuíram para a construção do país, né, essa diversidade, né. E esse racismo, ele faz o que? Ele fecha portas, nega oportunidades, empurra os jovens para a informalidade, para o subemprego, para o abandono. Então, é um direito de todos a educação, sim, mas é direito também a educação e os direitos sociais, a saúde, a alimentação, a moradia, o trabalho. Então, a juventude negra tem o direito de trabalho, assim como o branco, o pardo, né? Então, a gente vê
que ainda a discriminação existe em relação aos alunos, aos estudantes, à população, à comunidade negra no país. E, por outro lado, a gente também tem a diversidade dos quilombos. E hoje, às vezes, é pouco falado. Nossa, mas ainda há quilombos no Brasil? Sim, há quilombos no Brasil. E a maior quantidade deles estão localizados ali na região Nordeste, né? Na região Nordeste, cerca de 63,81%. Então, a população quilombola na educação profissional e tecnológica. Os quilombos são comunidades formadas por pessoas negras que escaparam da escravidão no Brasil colonial e imperial, que hoje são considerados núcleos de resistência, grupos de liberdade, grupos de preservação da cultura africana. Mas muitas vezes eles são caracterizados pela autossuficiência, pela organização social, pela luta contra a opressão, né? Hoje há cerca de 8.441 localidades quilombolas no Brasil, e a gente tem ali no Nordeste a maior concentração, ali nos estados do Maranhão, da Bahia, de Minas Gerais. Existe hoje uma política nacional de equidade, educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, foi lançada em 2024 pelo MEC. Essa política educacional voltada para o povo quilombola, ela busca pensar ações e implementar ações e programas educacionais para superar essa desigualdade étnico-racial, para superar esse racismo, principalmente no ambiente educacional voltado para os quilombolas. Então, a gente vê que existe, né, um caminho de reflexão, de estudo em relação à inclusão dos quilombolas. Mas eles ainda enfrentam desafios, né? Porque como que a gente vai desenvolver uma educação profissional tecnológica integrada, inclusiva, integradora para eles, né? O que a gente tem que partir do pressuposto? Respeitar a história, respeitar aquilo que eles trazem como identidade. Então, às vezes lá, tem um monte de pessoas de branco, as mulheres com os vestidões, cantando, você pensa, ai meu Deus, isso daí, geralmente a gente tem o preconceito, né? Que é aquilo que a gente não conhece. Mas é parte do que? Do respeito. Aquilo ali é histórico, aquilo ali é cultural, aquilo ali é uma expressão artística, aquilo ali é algo religioso, é a identidade do povo. Então, para uma educação profissional e tecnológica, partindo do pressuposto do povo quilombola, integrado à educação profissional e tecnológica, os desafios enfrentados, eles podem ser superados a partir do respeito. Respeito às suas expressões, à sua cultura, à sua religião, à sua história, né? Então, a gente tem a educação quilombola integrada ao ensino técnico no Instituto Federal da Bahia, campus de Porto Seguro. Lá tem cursos técnicos integrados ao ensino médio para jovens quilombolas. Há disciplinas adaptadas, e quando a gente fala de adaptadas, é porque se adapta à cultura dos quilombolas, como a agroecologia, o turismo sustentável, capacitação para o trabalho, valorização cultural, desenvolvimento sustentável. No Maranhão, a gente tem o projeto Saber Quilombola. Ali tem a formação em agricultura sustentável, empreendedorismo, oficinas práticas, cursos técnicos que respeitam esses saberes tradicionais, fortalecem a autonomia e o desenvolvimento local. Então, é voltado para a cultura, é voltado para aquilo que é tradicional dos quilombolas, né? Então, essas iniciativas, elas mostram que a educação profissional nos quilombos, ela pode sim trazer um desenvolvimento social e econômico para eles, valorizar a cultura e, obviamente, os saberes tradicionais. Refletir sobre essa inclusão dos negros, dos pardos, dos quilombolas na educação profissional e tecnológica. Combater a discriminação, combater o racismo, principalmente no trabalho, né, que é o que desenvolve o projeto Conexão Negra. E, por um outro lado, a gente tem a população indígena, né? Hoje, a maior parte da população indígena está concentrada no norte, a região norte, principalmente aqui no Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, né? Algumas etnias aqui conhecidas são Ticuna, Yanomami, Kayapó. Aqui para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, a gente tem os Guarani, os Kaiowá. Aqui na minha região, campus aqui voltado para Juína, a gente tem Cinta Larga, Riquibat, Senauê, Ninauê. No Nordeste, apesar da população ser menor, né, a gente ainda tem algumas comunidades como Tupinambá, o Pataxó. No Sul e no Sudeste, a gente também tem os Guarani, os Caigangue.
né? Então, a gente tem uma diversidade indígena no Brasil. Então, a população indígena, de acordo com o censo do IBGE de 2022, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem hoje no Brasil cerca de 1,5 milhão de pessoas indígenas. Esse valor totaliza cerca de 300 etnias, né? Que valor é esse? 300 etnias, ou seja, 300 culturas, 300 tradições, estão localizadas principalmente no território da Amazônia. Quais são os desafios do povo indígena hoje no Brasil? Obviamente, os direitos territoriais, né? A luta por território, que até hoje persiste, para que eles possam viver e conviver em paz, os seus direitos territoriais. Obviamente, também a sua preservação cultural, né? Preservar a sua cultura. E voltado para a educação, a gente sabe que a língua, né, o idioma, ter direito ao seu idioma, à sua disciplina, ter direito à escola indígena, a escola lá na aldeia, que os professores possam ser qualificados para que eles tenham professores indígenas, né? O acesso a serviços básicos, né, saneamento básico, hospital, enfim. Então, as terras indígenas são fundamentais para a cultura, né, para o desenvolvimento da sua cultura e preservação do mesmo. E a educação escolar indígena possui ações afirmativas desde a Constituição Federal de 1988, que já reconhece essa importância da preservação da história, da etnia, da cultura. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, pela inclusão de línguas, costumes e tradições indígenas no currículo. Essa expansão, né, maior democratização dos acessos da educação profissional e tecnológica para os povos indígenas. As cotas, né, que são relacionadas tanto para os negros como para os indígenas e também para as pessoas com deficiência na educação federal. Então, o papel da educação para os povos indígenas. O objetivo da formação educacional é incluir na sociedade não indígena e capacitá-los para interagir com o mundo exterior. Então, o indígena ele tem direito de ser capacitado, preservando a sua cultura, mas que ele também possa conviver com a sociedade não indígena. Possa também trabalhar em locais como os não indígenas, que ele possa ser qualificado nesse processo, né? E essa educação possa ser ampla e atuar tanto dentro quanto fora de seu ambiente local, ou seja, a educação escolar indígena, ela tem que preservar a cultura, a tradição do povo, mas que se essa pessoa, ela também quiser atuar na sociedade não indígena, se ela quiser sair da aldeia, ela tem o direito de estar ali com um ambiente que seja agradável para ela, que ela não se sinta discriminada, né? Então, essa educação geral e profissional é fundamental, tanto para o desenvolvimento individual da pessoa como coletivo. E essas políticas de cotas de ações afirmativas são o que buscam esse tratamento diferenciado para criar uma sociedade mais justa. Mas existem muitos desafios, né? Existem as desigualdades estruturais históricas que buscam ser corrigidas, digamos assim, com as ações afirmativas, mas também não só isso, porque além do aluno entrar, por exemplo, na faculdade, um aluno indígena, a gente também tem que pensar no acesso, mas também na permanência e, claro, no sucesso. Então, o aluno entra, o acesso, como que ele vai permanecer? Como que ele vai conseguir concluir? A gente tem hoje no Instituto Federal as bolsas, né, que vêm ajudar. Então, o aluno está lá na aldeia, ele vem para o centro urbano para frequentar a escola, a faculdade, existem bolsas de auxílio para esse aluno indígena que frequenta uma escola federal. Então, existem auxílios, né, que vêm contribuir para essa permanência. E, porventura, também o sucesso, ou seja, que ele entre, ingresse, mas que ele conclua. Né, criar condições equitativas com medidas como cotas, apoio financeiro, suporte acadêmico especializado. Então, que muitas vezes a gente percebe, né? Às vezes esse aluno, aqui, por exemplo, vou falar da etnia Rikbatsa, porque é a que a gente tem mais contato aqui. A etnia Rikbatsa, ela tem escolas nas aldeias, né? Então, geralmente o aluno, ele consegue concluir ali o seu ensino médio na aldeia. E depois ele quer fazer uma faculdade, ele vem aqui para o Instituto Federal, na cidade, para fazer uma faculdade. A gente tem um maior fluxo de alunos para licenciatura em biologia,
em ciências biológicas, mas os alunos indígenas também fazem os outros cursos que a gente tem aqui, administração, matemática e agronomia. Mas o maior índice de alunos da etnia é em licenciatura em ciências biológicas. Entretanto, algumas vezes a gente identifica que esse aluno ele vem com alguma dificuldade, né? Uma dificuldade ali de interpretação textual, uma dificuldade, às vezes, do uso das tecnologias, porque a vivência dele, dependendo, foi muito lá na aldeia, então ele não teve tanto acesso às tecnologias, apesar de que hoje a gente sabe que lá na aldeia tem sala de informática nas escolas, tem internet, né? Mas a cultura deles, a tradição, é algo mais voltado para a família, ali para eles, para o convívio social entre eles, né? E não tanto tecnológico como hoje a gente vê os nossos alunos não indígenas, toda hora estão ali no celular e tal. Então, alguns podem ter essa característica, né? Vai depender muito de cada aluno. E aí, esse acompanhamento acadêmico especializado seria importante, que seria um reforço para esse aluno, né? É interessante quando como a gente já teve aqui alunos da área da biologia, e eles vão fazer a conclusão de curso e eles trazem questões da tradição, da cultura deles, né? Por exemplo, teve uma que fez uma pesquisa sobre as plantas medicinais, que ela, os anciãos da aldeia, o que era aquela planta, algumas plantas, né? Que algumas eles não abrem, né? Mas algumas mais conhecidas. Então, ela fez essa pesquisa lá com eles, trouxe de retorno, né? Então, conseguiu fazer essa interação entre aquilo que ela viveu, né? Aquilo que ela vive e aquilo que ela está ali concluindo os estudos. A gente fica feliz também quando o aluno ele conclui um curso de licenciatura e volta para a aldeia para ministrar aula, né, lá na aldeia, porque assim é o povo indígena ministrando aula para os indígenas, né? Então quem mais não conhece a própria cultura do que eles mesmos, né? Então é importante isso. A gente hoje tem pela Unemate um mestrado voltado para a educação indígena também, Barra do Bugres. Então, essas políticas que buscam qualificar os povos indígenas, né, os povos quilombolas, os negros, né, mas preservando a cultura, isso é muito importante, né, porque daí o aluno se torna qualificado, mas sem deixar a cultura dele de lado, né, sem deixar aquilo que é tradicional do povo, da etnia, trazendo essa preservação. Então, essas ações afirmativas, né, que a gente chama, essas políticas de ações afirmativas, elas vão tirar essas barreiras muitas vezes culturais, socioeconômicas, institucionais. Então, às vezes, aqui a gente tem muito, os indígenas apresentam as músicas dele, as danças, né? Por exemplo, o povo Rigbats, ele tem a dança da flauta, a dança da chuva, e isso é cultural. Às vezes pode parecer estranho pra gente, mas é porque não é da nossa cultura. Eles pintam o corpo deles de acordo com o clã, porque eles são divididos em clãs. Então, isso é cultura. E é interessante que os nossos alunos não indígenas também conheçam da cultura. E não trabalhar lá só no dia do índio, só no dia da consciência negra, mas buscar também essa interação cultural, né? Que é uma aprendizagem. Aqui a gente tem principalmente os cursos técnicos, né, os cursos de licenciatura, as visitas na aldeia, a gente consegue organizar isso para que os alunos vão fazer essas visitas, conheçam um pouco mais, né, dessa cultura em loco. É claro que nem todas as regiões têm essa disponibilidade, né, ou têm esse acesso, mas aqui a gente consegue levar os nossos alunos, geralmente a gente leva do terceiro ano do ensino médio, uma visita à aldeia, né, a gente tem umas aldeias aqui mais próximas, principalmente Barranco Vermelho, que é só atravessar o rio, que é uma aldeia que ela tem uma escola, tem uma estrutura, né? E a gente percebe também, conseguindo, assim, ver que os alunos, que a cultura, né, indígena, ela vem cada vez mais se perdendo. Por mais que existem essas ações afirmativas, infelizmente os anciãos vão morrendo, né, os hábitos culturais vão sumindo, né? Muitos dos indígenas acabam não ficando na aldeia, eles migram para os centros urbanos, né? E alguns costumes vão sendo cada vez deixados de lado. Então, essas alternativas, elas têm que vir de encontro a essa preservação cultural, essa preservação tradicional, né?
Aqui a gente tem o distrito de Fontanilas, fica bem próximo das aldeias, e lá a gente tem a biblioca. Se eu não me engano, foi uma das primeiras, ou a primeira biblioteca indígena criada no Mato Grosso, onde quem é responsável pela biblioteca, quem cuida da biblioteca, é um indígena. Quando você chega lá, você vê literaturas voltadas para o indígena, você vê, eu acho legal lá que você tem lá mesa, cadeira, mas você tem redes em volta da biblioteca. Por que redes? Porque o indígena gosta de rede, então ele quer ir lá, pegar um livro e ler o livro na rede. Tá vendo? Então, assim, é interessante porque preserva a cultura indígena, né? E o formato ali é da biblioteca, é de um formato de uma oca mesmo, né? Quando você entra, tem ali as fotos, né, dos indígenas que marcaram a história da etnia, enfim. Então, é legal isso, né? É legal essa preservação cultural, essa preservação tradicional, e eles, juntamente com, geralmente são editais de auxílio, né, em parcerias aí com as secretarias de educação, de cultura, prefeitura, eles desenvolvem oficinas, né? Por exemplo, oficinas de artesanato, oficinas de cocar, oficinas de pintura, né? Fizeram um trabalho muito bonito também de vídeos, assim, mostrando como se faz a canoa. E quando você vai estudando, lendo, conhecendo, o que encanta a gente, né, nessas questões dos povos tradicionais, é que cada coisa, cada situação cultural, ela não é feita só por fazer, ela tem uma história. Por exemplo, a canoa. Por que que eles, o povo Riquibates, né, que cada etnia vai ter ali sua perspectiva. Como que se faz essa canoa? Ela tem uma história? Tem. Não é qualquer madeira, não é qualquer pessoa que sai lá cortando, sabe? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, né? Tudo tem algo voltado para a cultura, voltado para a tradição, voltada para essa perspectiva cultural, tradicional, né? Então não é só por fazer, não é só por ter, né? Tem esse respeito, né? Eu acho muito legal. Eu vou colocar aqui, tem uma, vou colocar aqui no chat, esse link, ele é de uma reportagem do G1, que fez da biblioca, e lá vocês vão ver a foto da biblioca. Eu acho muito legal, é claro que os indígenas, eles fizeram nessa perspectiva, né? Então, assim, é algo simples, mas muito fofo, conta ali um pouco da história, né? Eu acho muito interessante, vou colocar aqui para vocês. Esse respeito, né? Imagina se 300 etnias, se tivessem 300 bibliotecas, né? Voltadas para a tradição indígena, né? Seria muito enriquecedor pensando na questão cultural, né? Então, olha só, eu coloquei esse link aqui, vai trazer para você a foto e a imagem, então, que é a biblioca, né? Olha lá. A biblioca, ela que assim, é o distrito de Fontanilas, aí tem o rio, né, que separa das aldeias do povo Riquibates. Então, essa biblioca, ela fica na parte do distrito, e aí tem o rio Fontanilas, e aí do outro lado tem as aldeias, né, Barranco Vermelho, Curva, vai as aldeias indígenas. Mas ele fica do lado do distrito. Então, esse é o formato da biblioca. É super interessante para a gente que trabalha com a educação também, é pensar que às vezes existem ações que são voltadas para os grupos menos favorecidos, digamos assim, né? Que existem ações que estão acontecendo, às vezes perto da gente, que a gente não conhece. E o legal é que pudesse, assim, ser repassado para outras etnias, né? Para outros povos, né? Que outras pessoas também conseguissem realizar esse tipo de ação de preservação cultural, né? E tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que tem pessoas, boa noite. Cultura indígena não pode morrer. Participei de um projeto chamado Índio no Trânsito. O maior problema é que a prova teórica não é no idioma deles. Gabriel.
A gente tem uma grande dificuldade, é um pouco também que a gente sofre com o surdo, né? Porque a língua do surdo é a língua brasileira de sinais, né? Eu trabalho com a língua brasileira de sinais, né? Eu ensino. Então, a língua brasileira de sinais, ela é visoespacial. O que que é isso? Eu preciso do seu olhar e das suas mãos para se comunicar. Ela não é oral auditiva como o português, o francês, o inglês, o espanhol. Se você fecha o olho agora, eu vou te continuar falando, você me escuta. Mas a Libras não, né? A Libras é a língua do surdo. Então, ó, oi, tudo bem? Então, por isso que o surdo precisa do intérprete. É o idioma dele. E hoje indígena, tem alguém que traduz a língua deles, né? Hoje são tantas línguas, e a maioria delas nem são documentadas, né? A gente não tem assim, a gente fala de instrumento linguístico, a maioria das línguas elas não tem esse dicionário, não tem essa gramática, né? E aí, muitas vezes, eles não conseguem entender, não conseguem compreender, né, as diferentes situações. Júlio César levantou a mão, pode falar. Na verdade, aqui é Cleci, eu estou usando o perfil aqui do meu filho. Falando em tradução, né, para a língua indígena, deve ter umas 3 ou 4 semanas atrás, a gente recebeu, eu trabalho numa empresa de alimentos, a gente recebeu uma equipe grande de indígenas que eram bem isolados, e tinha uma pessoa que fazia a tradução. Então, como a gente participa da parte da integração, né, das pessoas que entram na empresa, para falar sobre as regras, né, sobre as atividades, teve uma pessoa, um intérprete, que a gente ia falando e ele ia traduzindo. Eu achei isso fantástico. Nossa, eu fiquei muito feliz nesse dia. Qual que é a etnia? Você lembra? Eu não sei, era de São José do Couto, a cidade que eles vieram. Eu estou em Paranatinga. Uhum. Eles É vieram porque não uma turma muito grande, não. Eu falei errado, deveria ter umas 15 pessoas. Mas, assim, era um número expressivo, né? Para vir de longe, com essa questão da tradução. E a gente deve ser uma etnia que tem uma estrutura, né? E é muito legal isso, porque hoje em dia os povos indígenas sofrem muito com essa questão da tradução, né? São pouquíssimos que a gente sabe que vem ali com alguém que possa traduzir. Porque essa pessoa que traduz, ela tem que ter convivência com o povo, né? Hoje, para você aprender uma língua, você tem que conviver falando essa língua. Porque, veja bem, você aprendeu, sei lá, desde o ensino fundamental, educação infantil, inglês e espanhol. Aí hoje eu pergunto para vocês, quem sabe falar inglês e espanhol? Do you speak English? Tu hablas espanhol? Por quê? Porque a gente não tem convívio com a língua, né? A gente aprende ali na escola, uma aula, 2 por semana, e depois não convive mais. Então, essa pessoa, ela tem que ter essa convivência com a etnia, né? E às vezes as aldeias são muito distantes, né? E às vezes é complicado o acesso, tem tantas coisas. Então é legal quando se tem essas etnias estruturadas, que tenha, né, tradutores, né, que possam auxiliar eles nesses procedimentos, né, que dividem sociedade. Porque o que a gente percebe, muitos deles, eles têm que sair da aldeia, né, eles, por mais que eles às vezes não querem morar nos centros urbanos, mas muitas vezes eles têm que se deslocar. Hoje a gente vê, principalmente para alimento, muitas vezes ali tem que fazer uma CNH para aprender a dirigir, tem que vir para a escola, né, num curso de graduação, né? Então, hoje eles têm que ter esse acesso. E muitas vezes eles se sentem discriminados, né, por não entender ali o que está se falando, por não compreender. E essas pessoas que traduzem, elas vêm ajudar e facilitar esse convívio com as outras pessoas, né? E também que a outra pessoa entenda, né? Como lidar com eles e tudo mais. Essas questões culturais, né? É muito interessante mesmo. Perdi alunos por não haver intérpretes suficientes. Habilitaram 18. Quando tem a quem traduz ali, né? Facilita tanto pro indígena como obviamente, para as pessoas que estão ali envolvidas naquela situação, né? Assim como os surdos, né? Se chega um surdo para você e você não sabe Libras, você vai tentar escrever, ver se ele é alfabetizado, vai tentar fazer gestos, né? Vai encontrar uma forma de comunicação ali com eles, né? Pessoal, alguma coisa que vocês queiram falar mais sobre a educação profissional e tecnológica? Algo que vocês leram, alguma coisa que vocês queiram falar sobre essa educação voltada principalmente, né, para os negros, para os quilombolas, para os indígenas, que foi isso que a gente aperfeiçoou na aula de hoje, ou alguma situação em relação à plataforma que vocês queiram comentar?
Aproveitem que esse é o momento. Eu acho que entenderam tudo. Quem não respondeu o questionário 3 e 4, respondam, por favor. Não vai ser reaberto questionários, tá? Então, não deixem acumular atividades, né? Vamos concluir a disciplina com êxito, que é isso que a gente espera. Próxima semana é a última semana, tá? Então, a gente vai trabalhar a nossa última semana voltado para as pessoas com deficiência e para os jovens em privação de liberdade, né? Que seria os jovens encarcerados, né? Nas prisões. A gente vai ver como que é a educação profissional e tecnológica voltada para essa interação social e esse multiculturalismo, né? Sobretudo para as pessoas com deficiência e para os jovens em privação de liberdade. E daí, assim, a gente encerra o conteúdo da disciplina. Então, espero vocês na próxima semana. E ótima semana, muita saúde, muita paz, bom descanso. Até a próxima semana. Obrigada pela atenção, obrigada por estarem comigo nessa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.